sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca das soluções. Portanto, o tema de hoje, soluções. Então a pergunta é, o que é uma solução? Bom, é simples. Para que nós possamos entender este conceito de solução, nós vamos considerar estes sistemas que nós temos aqui. Então, eu considero que inicialmente tenho um recipiente. Então, este recipiente contém uma certa quantidade de água. Então, num recipiente qualquer, eu tenho uma certa quantidade de água. E de seguida, neste recipiente que contém água, eu irei adicionar um pouco de cloreto de sódio. Então, eu tenho um recipiente que contém uma certa quantidade de água. E de seguida, neste recipiente que contém água, eu irei adicionar um pouco de cloreto de sódio. Então, com isso, eu espero que esta quantidade de cloreto de sódio se dissolva completamente. Então, quando eu adiciono uma certa quantidade de cloreto de sódio, uma certa quantidade de água, então o cloreto de sódio dissolve-se por completo. E como consequência, eu passo a ter um sistema totalmente homogêneo. Eu passo a ter uma mistura homogênea. Então, este sistema aqui, homogêneo, eu chamo de mistura. Eu chamo de mistura homogênea. Eu chamo de mistura homogênea. Pois eu só consigo observar aqui um líquido como um todo. Mas este líquido aqui é formado pelo cloreto de sódio e pela água. Então eu tenho dois componentes que formam esta mistura homogênea. Então, a toda mistura homogênea que é formada por dois componentes, eu chamo de solução. Então, uma solução é toda a mistura homogênea formada por no mínimo dois componentes. Então, eu posso definir assim que este sistema homogêneo que eu chamo de mistura homogênea, eu chamo de solução. Eu chamo de solução. Então, quando o cloreto de sódio dissolve-se na água formando uma mistura homogênea, então essa mistura homogênea eu chamo de solução. Então, uma solução é nada mais nada menos do que toda a mistura homogênea formada por dois componentes. Agora a pergunta é, quem são esses dois componentes? Quais são esses dois componentes? Tem um nome específico? Então, voltemos aqui a este primeiro sistema. Então, aqui notamos duas coisas, que existe o cloreto de sódio, que é a substância que se dissolve na água. E temos também a água, que é o meio onde o cloreto de sódio encontra-se dissolvido. Então, a substância que se dissolve na outra recebe um nome. Nós chamamos de soluto ou disperso. Então, o cloreto de sódio, por ser a substância que se dissolve na água, então nós chamamos de soluto ou disperso. Então, temos aqui o soluto ou o disperso como sendo a substância que se dissolve na outra. Então, o soluto ou disperso é a substância que se dissolve na outra. E por um lado, temos aqui a água. A água é o meio onde o cloreto de sódio encontra-se dissolvido. Então, o soluto dissolve-se na água. Então, a água, por ser um meio onde o soluto encontra-se dissolvido, então, esta água aqui recebe um nome. Nós chamamos de solvente ou dispersante. Solvente ou dispersante. Então, estamos a querer dizer que uma solução contém dois componentes. E quais são? Temos aqui um soluto ou disperso e um solvente ou dispersante. Então, podemos definir aqui agora uma solução como sendo toda a mistura homogênea que é formada por um soluto e por um solvente. Então, uma solução é toda a mistura homogênea que é formada por um soluto e um solvente. Então, temos aqui a definição de solução. Uma solução é toda a mistura homogênea formada por um soluto e por um solvente. Então, algo muito importante, numa solução, não só podemos ter um único solvente, mas podemos ter vários solutos.
Eu posso ter vários solutos numa solução, mas eu posso ter um único solvente. No geral, numa solução, o solvente está em maior quantidade e o soluto está em menor quantidade. Numa solução, o solvente está em maior quantidade no geral e o soluto está em menor quantidade. Então, o soluto é a substância que se dissolve na outra e o solvente é o meio onde a outra substância se dissolve. Então, esses são os dois componentes de uma solução. Então, em termos gerais, este é o conceito de solução. Mas não basta um sistema ser aparentemente homogêneo para que eu possa considerar esse sistema como sendo uma solução. Para que um sistema seja de fato uma solução, deve reunir certas características. É por isso que nós temos aqui as principais características de uma solução. Então, nós temos aqui as características e aqui as respectivas descrições. Então, temos aqui natureza das partículas dispersas. O que isso significa? Algo tão simples. Então, quando nós falamos da natureza das partículas dispersas, quando falamos da natureza das partículas dispersas, estamos a querer saber o seguinte: nós sabemos que numa solução, o soluto dissolve-se num solvente. Agora a pergunta é: a substância que se encontra dissolvida, apresenta-se sobre que forma? Como é que essa substância que está dissolvida vai se apresentar na minha solução? Então, isso nos remete à natureza das partículas dispersas. Então, quando a natureza das partículas dispersas, o que vai estar aqui dissolvido só pode se apresentar sob a forma de átomos, moléculas ou íons. Então, significa que numa solução eu posso ter as partículas dispersas aqui como sendo átomos, íons ou moléculas. Embora raramente possam ser átomos, mas no geral vão ser moléculas e íons. Então, as partículas dispersas podem ser átomos, íons e moléculas, embora no geral vão ser sempre moléculas e íons. Tamanho médio das partículas. Agora a pergunta é: as partículas que se encontram dispersas aqui devem ter que tamanho? Aqui temos menor que 1 nanômetro. Então as partículas são extremamente pequenas. O tamanho é menor que 1 nanômetro. Então são partículas extremamente pequenas. E temos aqui visibilidade das partículas. Bom, já que o tamanho é muito menor, então essas partículas não podem ser possíveis de se observar. Quando eu tenho uma solução, de fato, eu não posso conseguir observar as partículas dissolvidas. Então, quando eu tenho um sistema que de fato é uma solução, as partículas dissolvidas não são possíveis de observar. Então, são invisíveis. Eu não posso observar, mesmo com o uso de qualquer aparelho. As partículas não são visíveis a olho nu. Mesmo também com o uso de qualquer aparelho, essas partículas não são visíveis. E temos aqui sedimentação das partículas. Não se sedimentam. Bom, para nós possamos entender o que é sedimentação, eu irei colocar aqui um exemplo de um sistema que não é uma solução. É um sistema heterogêneo. Mas é para entendermos aqui o conceito de sedimentação. Então, eu considero que eu tenho um copo qualquer. Então, este copo contém aqui água. Contém água. Se agora eu adicionar um pouco de areia aqui, o que vai acontecer? Eu espero que esta areia aqui se disperse aqui na água, fique dispersa aqui na água. Mas se eu for deixar este copo em repouso, eu iria observar que aos poucos, aquela areia que estava dispersa no líquido, na água no caso, vai se depositando aos poucos no fundo do recipiente. Então é esse processo em que essas partículas estão dispersas se depositam no fundo do recipiente que nós chamamos de sedimentação. Então, se eu tenho uma mistura que é homogênea e que forma uma solução, então as partículas dissolvidas não podem se sedimentar. Eu não posso observar as partículas se depositarem no fundo do recipiente. Aqui eu tenho areia e água, isso aqui não é uma solução, é uma mistura heterogênea. Para que um sistema seja uma solução, deve ser uma mistura homogênea. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Então não forma uma solução. Mas aqui só entendemos o conceito de sedimentação. As partículas dispersas depositam-se aos poucos no fundo do recipiente. Então esse é o processo de sedimentação. Então numa solução,
as partículas não se sedimentam. O que acontece aqui não pode acontecer numa solução. E temos aqui, por fim, separação por filtração. Será que é possível filtrar as partículas dissolvidas? Não é possível. Mesmo que se use um ultrafiltro, não é possível separar as partículas dissolvidas numa solução. Então, um sistema que reúne essas características é, sem dúvidas, uma solução. Então, quando uma das características aqui não é reunida, então esse sistema deixa de ser uma solução. Pois, para que nós tenhamos uma solução, tenho que ter em conta todas essas características aqui. Então, quando tem um sistema que não é uma solução, não vai ter todas essas características. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca do conceito em si de solução e das características de uma solução, e até a próxima aula.